Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Café Filosófico. Hoje vamos contemplar o mês de novembro que se passou com as principais notícias, né? Sempre dividindo aqui o nosso trabalho em 4 tópicos, nós trazemos 4 notícias e tentamos discutir isso sob uma análise, sobre um prisma filosófico, né? Analisando o que está por trás da questão e nunca só a questão por si, né? Não somos um canal jornalístico e sim um canal de informação de filosofia, né, de formação de filosofia. Então, sempre tentamos discutir aquilo que está por detrás da questão, né? Exatamente, até porque uma coisa que a gente sempre pautou, né, que a filosofia, ela está além de simplesmente estudar as ideias filosóficas em si, né? A história da filosofia, claro, é importante com toda certeza, né? Estudar os períodos, os gregos, a escola patrística, escolástica, moderna, a lógica, a metafísica, a ética, toda. Mas aqui, principalmente nesse quadro, né, é onde a gente mostra que a filosofia está em todas as pequenas nuances da vida. Exato. Né? Seja nos acontecimentos, seja na sociedade, família, tudo. Né? E o nosso objetivo, quando a gente pega acontecimentos, né, e traz para essa reflexão, é justamente esse: mostrar que a filosofia pode e deve ser aplicada através da análise, através do raciocínio, né? Exatamente. E a gente não está aqui para ensinar ninguém, tá? Mas sim para juntos, né? Tanto que o objetivo, né, é ensinar a filosofar. Eu quero que vocês pensem dessa forma, né? Seria o contrário. Sim, mas até lógico, vocês pegarem o que a gente traz e aí com vocês mesmos continuarem o pensamento, a reflexão. Caramba, é verdade. Às vezes um ponto que a gente tocou se combina com um ponto que você já pensa e você, né, acaba formulando melhor a questão. Com certeza. Então, bom, pra gente iniciar, pessoal, a gente trouxe um tema que eu... A tragédia grega. A tragédia grega brasileira, no caso. É um tema que é um tema que pega muito no coração dos brasileiros, sobretudo os mais velhos, né? A gente tem que fazer um corte geracional, porque as gerações mais novas não ligam tanto. E eu acho que é justamente por causa do que a gente vai falar aqui, que é a crise da seleção brasileira de futebol, né? Aí você pode pensar, pô, o que tem de filosófico por trás disso? Bom, eu diria para você pesquisar um pouquinho de Nelson Rodrigues, né? E toda a ideia de como o espírito do brasileiro está aliado com o espírito da seleção brasileira de futebol. Né? Então, assim, essa tragédia grega que anda acontecendo no Brasil acaba... Né, o Brasil tá... Teve o pior ano da história. Exatamente. Tem uma safra ruim, o time não encaixou, né? Mas por trás de tudo essas coisas que estão acontecendo, existem questões próprias, digamos, políticas do futebol. Sim. E também existem questões existenciais, filosóficas do povo brasileiro dentro disso, tá? Então a gente queria falar um pouquinho disso. Só contextualizar, até para quem não segue os detalhes, né? A seleção brasileira, ela teve, comprovadamente, em números, o pior ano da sua história. Né? Não foi o pior dos últimos 10, 20, 30, foi o pior ano da história da seleção brasileira, né? Quebrando tabus negativos nas eliminatórias para a próxima Copa do Mundo de 2026, sim, que vai acontecer na América do Norte, né? Estados Unidos, México e Canadá, onde a seleção teve tabus assim, negativos, quebrados, que nunca havia acontecido, como 3 derrotas consecutivas. A primeira derrota como mandante, né? Jogando no Maracanã, perdendo para a Argentina. Para quem gosta de um pouquinho de futebol, assim, acompanha, jogando feio pra cacete, né? Jogando porra nenhuma, não é nada, horrível, né? Porque ela, mas... Não, muito ruim. O time tá ruim. O time tá muito ruim. Encaixa, isso contextualizando. O comando tá ruim, né? Sim. A CBF tá muito ruim. Sim, é isso que a gente vai falar também. Então, acho que só para trazer, né, um primeiro ponto que eu vejo, agora falando um pouco de um caráter mais técnico do futebol, que pode ter influenciado muito nessa crise, né, que é que a gente vende nossos jogadores muito cedo.
A gente tem um exemplo recente do Hendrick do Palmeiras, né? Um moleque fora de série que surgiu, joga realmente bem, mas já está vendido por Real Madrid, né? Tem 17 anos e já está totalmente vendido. E isso, qual que é o problema disso, tá, pessoal? No futebol, quando você é novo, né, quando você está começando o futebol, você ainda não é formado taticamente, né? Quando você chega no profissional, assim, digamos assim. A não ser alguns times que já têm uma base mais forte, que já formam taticamente seus profissionais. Mas normalmente no Brasil, quando você chega no profissional, você não está formado taticamente. Você vai ser formado dentro dos times, tá? E aí quando a gente vende alguém para fora muito cedo, essa pessoa ela é formada taticamente no estilo europeu, que é um estilo mais troncudo, é um estilo mais de força física, né? Até pelo estilo dos europeus são maiores, são mais fortes do que o brasileiro. O brasileiro sempre foi um estilo mais de ginga, né? A técnica que deixava os europeus no chão. Então os nossos jogadores já não têm mais a flexibilidade que tinham antigamente dentro do esquema tático de um time, tá? Então isso já trava os jogadores muito mais no sentido da habilidade, no sentido de dar aquele drible desconcertante e de fazer uma jogada. Inclusive, só pegando eu não lembro qual jornalista que falou, né, que o que estragou o Neymar do Santos foi o futebol europeu, né? Que ele teve que Exatamente. Você pega os vídeos do Neymar do Santos, o cara o cara era liso pra caramba. Os dribles dele era deixar os caras no chão. Quando ele foi pro futebol europeu, teve que se adaptar, a velocidade, Exato. Né? É um corte, passa, velocidade. Sim. É isso, sabe? É o jogo europeu. Exato. É o jogo europeu. A gente não tem que julgar o jogo europeu. O problema está na gente vender cedo e deixar que sejam formados lá. Né? O jogador brasileiro está perdendo o diferencial que ele sempre teve. Que é justamente essa questão de conseguir fazer o drible no momento que ninguém espera. Né? No momento que o jogador europeu ia passar a bola, o jogador brasileiro dá uma caneta e sai na frente do gol. Essa é a diferença. Né? Isso é um dos pontos. Tem outros pontos. Né? Acho que também a gente pode citar uma questão de que não vem uma safra boa, né? Uma safra de jogadores, digamos assim. Né? As bases dos times brasileiros estão sucateadas, né? Estão precarizadas. Sempre foram precarizadas? Sempre. Só que, em geral, os times eram precarizados. Né? Hoje, cada vez mais, nós vemos times se tornando empresas. Né? Nós temos o exemplo aí do Palmeiras, né? Que se tornou uma empresa. Não, o Palmeiras não é uma SAF, mas... Não, mas é como se fosse na gestão, sim. Na gestão funciona como uma empresa. Né? Então é algo muito mais profissionalizado. Né? Então acho que esse caráter de precarização dentro de um futebol que está em ritmo de profissionalização acaba gerando uma disrupção, né? Acaba gerando um atraso que a base nunca está perto do profissional. Então o que a gente vê hoje é jogadores medianos, né, subindo para o profissional e às vezes alguns se destacam no profissional ou não. A gente não tem grandes nomes vindo da base, mais, né, como a gente tinha. Neymar, PH Ganso, que foram acho que as últimas grandes safras do Santos principalmente, mas a gente tinha um monte antigamente, né, não era só isso. A gente, quem não vai lembrar da safra Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos, Cafu, só monstros do futebol. Né? E isso era de uma safra, duas no máximo ali, porque alguns tinham uma diferença de idade ali. Mas assim, era uma safra que sempre estava dando bons times e nós não temos mais isso, infelizmente. Se quiser levantar algum ponto. Eu já, entrando nessa questão da reflexão, que eu até tinha conversado com o Caio logo posterior aos jogos da seleção, né? Que a gente não é jornalista esportivo, né? Mas a questão que né, principalmente quando eu vejo a mídia, né? Os jornalistas, os comentaristas, muito de que será que... E isso desde que eu me lembro, né? Desde o último, eu lembro vagamente, eu ainda era criança, acho que o Caio também, que a gente tinha a mesma idade, quando o Brasil ganhou em 2002, né? Lembro assim, quando eu era, né? Eu tenho era uma criança, lembrança da derrota de 98 na final. Eu também, alguns flashes assim, eu na coisas. casa do meu avô, tacou o controle, 6 anos, né? Meu avô tacou o controle da televisão longe, sim. né? Lembro de 2002, assim, 2002 eu lembro que melhor, ganhou, lembro que a gente saiu para os bombeiros ainda estavam jogando água. Depois de adulto ainda não peguei uma...
Mas por que entra nessa questão? Porque, vamos falar, principalmente a mídia, né, os jornalistas, e isso acaba refletindo para o povo, né, que são os formadores de opinião, muito de que o Brasil, ele tem, e aí a gente vai entrar nessa questão filosófica, né, de que em toda competição, seja Copa América, Copa do Mundo, eliminatórias, Copa do Mundo mais ainda, o Brasil ele tem como se fosse a obrigação de ganhar. Obrigação. Então né? como favorito. Sim. É o maior campeão de todos. 2006. Porque o Hexa. Vai vir o Hexa. Perdemos para a França. Não, mas em 2010 o Hexa vem. Sim. Perdemos para a Holanda. 2014, jogando em casa, o Hexa vem. Tomamos um piau da Alemanha. Não, mas 2018 o Hexa vem. 2018 e 2022 foram aqueles jogos tristes. Sim, sim. Sabe? Foi contra a Romênia? Né? A Bélgica. Bélgica, isso, desculpa. Bélgica e Croácia agora. 22. Foi aqueles jogos feios. Sim. Que todo mundo achou que ia ganhar, mas não foi. Sim, e entrando justamente onde que eu quero pautar para a gente juntos tecer uma ideia, né? Até que ponto realmente a gente tem que entender de que o Brasil não é mais o melhor time, sim, de que o Brasil não é mais o país do futebol, sim, de que o Brasil não tem mais a obrigação de ganhar, né? E isso acaba entrando um pouco, como o Caio falou, principalmente na questão desse conservadorismo, principalmente dos mais velhos, né? Um saudosismo que foi acompanhado de que viu o Pelé no final de 70, a geração de 82, Rivelli, mesmo não tendo ganho Rivelino, Sócrates, a porra toda, Zico, sim. Depois Romário, Bebeto, e aí que tá, ainda tá nesse pensamento do povo brasileiro de que o Brasil tem a obrigação de ganhar. A gente não ganhar a Copa do Mundo é a tragédia. Ficando, seja vice, seja saindo na semi, seja nas oitavas. Não importa. Nas quartas não importa. É a tragédia, né? Quanto mais cedo sair, mais tragédia. Sim. E quando a gente olha, por exemplo, isso é uma coisa que eu sempre, em todas as Copas, eu sempre gostei muito de Copa do Mundo, né? E é uma coisa que a gente vê as outras seleções, elas encaram como um evento onde como que eu vou ser bem, toda evolução, né, é comemorada. Mesmo seleções já de ponta, né, como a Alemanha, que é tetra, a Itália. A Alemanha, inclusive, é um caso legal porque ela faz um planejamento de anos para ganhar uma Copa. Sim, mas até outras, pega a Holanda, que não é campeã, mas a Holanda, a própria Argentina, o Uruguai, enfim. Eles, e as seleções menores, então nem se fala, eles veem a Copa do Mundo como passou da fase de grupos, já é uma festa. É uma festa, né? É uma festa. Passou das oitavas, é uma festa maior ainda. Lá com a obrigação de ganhar e torna o Brasil tem o peso. Sim. E aí que tá, até que ponto, isso filosoficamente, ter o peso de ganhar, ter o peso de ser o melhor, e não ainda, né, não compreender de que a gente não é mais o melhor, até que ponto a gente, isso na vida como um todo, né, é essa linha tênue de abrir mão e entender que realmente a gente não é mais o melhor, de que a gente não tem mais a obrigação de conseguir o topo, o pódio, o lugar mais alto, ou ficar se agarrando no passado, né? Porque quando a gente fala, principalmente na filosofia, a gente fala das reflexões dos tempos, né? De passado e futuro, né? A filosofia em si é um exercício de passado e de futuro, né? E a gente, por um lado, com uma mão se agarra no passado, de que, não, a gente é penta, é o país do futebol, e que não sei o quê, papapá, mas com uma outra, a gente tem que soltar isso e entender de que a gente não é mais o melhor. Sim. E isso vai numa questão de ego. Até que ponto você vai abrir mão de que você não é mais o melhor? Eu queria puxar disso uma reflexão um pouco mais filosófica, baseada no Nelson Rodrigues. Porque o Nelson Rodrigues, quando ele vai cunhar o termo dele de... um termo bem conhecido hoje, que é o espírito de vira-lata do brasileiro. Vem do Nelson Rodrigues. E por quê? Vem justamente do futebol, olha que loucura, né?
O Nelson Rodrigues ele disse que o brasileiro, esse espírito de se colocar para baixo, né, de se achar menos do que os outros do brasileiro, vem da derrota que o Brasil teve em 1950 na final perante o Uruguai em pleno Maracanã. Né? Então o Nelson Rodrigues ele faz toda uma construção, uma análise onde que ele identifica que épocas de pujança brasileira, tanto econômicas quanto de uma certa estabilidade, crescimento, foram épocas também de vitórias dentro do esporte, dentro da seleção, principalmente da seleção brasileira de futebol, né? Do masculino, então, principalmente, que hoje a gente já tem o feminino. Então, nós tivemos esse início do viralatismo brasileiro ali em 1950, e desde então, sempre que o Brasil ganha uma Copa, nós temos épocas boas, épocas de ouro. Então, vamos pensar, né? 94 ali. O Brasil passava por uma crise econômica, todo um cenário destruído ali de economia, vem o Plano Real, ganha a Copa de 94, veio o Plano Real, né? O Plano Real é de que ano, você lembra? 90 alguma coisa. 90 alguma coisinha, mas enfim, juntos os dois, né? Parece que o Brasil dá uma alavancada. 2002, início do governo Lula, boom econômico das commodities no mundo, o Brasil pentacampeão mundial. Existe esse paralelo, né? E agora nós temos o quê? Uma sequência de derrotas, vergonhosas algumas, outras tristes só, né? Não tão vergonhosas, mas tristes. E nesse processo, é incrível como a sociedade brasileira agora começa a falar mais de política, começa a falar mais de sociedade, do SUS, de não sei o quê, né? E aí é que eu levanto a questão e pergunto a todos vocês ali, o quanto nós falamos de Bolsonaro, os Lulas, defendemos SUS, criticamos SUS, defendemos privatizações ou estatizações, porque nós perdemos a Copa? Se tivéssemos ganhos a Copa, quanto menos, digamos que, de reclamação nós teríamos no nosso dia a dia. Porque é isso que o Nelson Rodrigues está falando, esse espírito do brasileiro está ligado com a Copa, porque é o grande orgulho da nossa nação. Sim. E fere o fato de que quando a gente liga a televisão para ver o jogo da seleção e ver a merda que se tornou, fere o orgulho. Também Fere o orgulho. Porque não, o Brasil sempre é o país do futebol. Exatamente. Até, não sei até quando, mas ainda é reconhecido como país. Tanto que tem alguns vídeos, né? Que eu vejo às vezes para alguém na gringa, né? Falar o que vem à sua cabeça quando fala Brasil, seja no Canadá, na Europa, no Japão, todo mundo, futebol, Neymar, Ronaldinho, ainda o futebol ainda está muito forte, assim como, por exemplo, você pega nos Estados Unidos, né, que o futebol está crescendo nos Estados Unidos, né, principalmente agora com o Messi de jogar lá, eles estão pondo dinheiro para fazer o esporte crescer. É diferente no Brasil que surgiu orgânico, né? Lógico, depois virou um grande mercado, as arenas... Mas você vê que nasceu orgânico pelo fato dos times até hoje, em grande parte, não serem uma empresa. Não é algo que o mercado... Nasceu como uma junção de gente que gostava do esporte. O Corinthians, 1910, né? Nasce ali de alguns trabalhadores que gostavam de jogar, de praticar o seu esporte. Né? E é diferente que nem nos Estados Unidos. O futebol, ele está sendo inserido artificialmente. Através de grande lobby, promovendo essa construção cultural. Foi o Kaká e o Beckham, Orlando. E mesmo assim você vê que não deslancha. Não deslancha porque lá é o futebol americano, o beisebol e o basquete. Exato. Né? A final da NFL é para os Estados Unidos, igual a final de Copa do Mundo aqui. Né? Beleza, tem... Pô, você vê as arenas lá da MLS, lá da Liga de futebol mesmo, que eles chamam soccer, né? É muito melhor que o nosso, mas falta, assim, não tem aquele tchan, né? Diferente da Europa, né? A Inglaterra, o futebol Mas enfim, vamos mudando. Né? Só fazer um adendo aqui, eu não quis dizer, né, que é ruim a gente discutir política e as outras coisas. Mas o que eu quero dizer, o quanto dessa discussão que permeia hoje é um pouco de ressentimento. Né? Não existiria se a gente tivesse ganhado a Copa. E só ainda, bem curto, né? A Copa é um fenômeno sociológico, né? Tão engraçado que até quem não gosta de futebol, no Brasil principalmente... namorada não assiste futebol e assistiu. Tipo, por exemplo, minha mãe
né? Minha mãe, ela não sabe nem quem é o Corinthians, quem é o Palmeiras, quem é o São Paulo, mas ela para assistir o Brasil na Copa. Minha mãe né? odeia o futebol brasileiro, mas o Brasil a Copa, tá super sim, empolgado. não, na Copa. E uma coisa curiosa, antes, só para finalizar esse tópico, né? Antes da Copa a gente tava, né? Pelo fato de ser a primeira Copa, principalmente depois dessa polarização, Sim. esquerda e direita, Lula e Bolsonaro. E também depois de uma pandemia. Depois da pandemia, que polarizou mais ainda, e a adoção da camisa da seleção por parte dos bolsonaristas, sim, né? Foram grandes questões políticas no Brasil. E a gente ficou meio assim, será que a Copa vai... vamos politizar até a Copa do Mundo? Será que as pessoas vão ter vergonha? E eu, pelo menos na minha visão, assim, vi alguns relatos na internet, mas a internet é mundo de qualquer opinião vira mato, né? Mas assim, nas ruas você não via esse vergonha. Eu mesmo... quem era bolsonarista, petista... Claro, né? Não sou petista nem bolsonarista. Eu jamais iria vestido num ato bolsonarista com a camisa do Brasil, por exemplo. Sim. Mas não tive o mínimo, sabe? Eu usei a camisa do Brasil também. Acharia um absurdo se alguém me parasse na rua e me chamasse de bolsonarista por causa disso, inclusive. Mas assim, né? Uma outra, só também, esse assunto dá muita... Às vezes a gente até pode trazer isso para uma outra reflexão aqui, porque dá muito pano. Eu, por exemplo, eu tenho uma camisa do Brasil, né? Que eu ganhei, que eu gosto bastante, é uma camisa oficial e tal. E às vezes eu penso em sair com ela, né? Vai apanhar na rua. Exatamente. Pior que tem chance. E é o pior que tem chance. Eu falo, porra, eu usar uma camisa da seleção, né? Pô, eu ganhei de presente, né? Ganhei de aniversário no ano passado. E eu vou ser confundido o quê? Com bolsonarista, com militante e tal. Sim. Mas enfim, exatamente. Né? Vamos passar aqui, pessoal. Senão a gente vai ficar aqui o dia todo. A gente gosta de futebol, então a gente vai ficar aqui. Mas só para vocês perceberem, até para quem não gosta tanto, como no futebol existem questões políticas, questões filosóficas, questões econômicas. E indo além do futebol, não só a própria camisa, como a própria bandeira do Brasil. Também. Que foi adotada, vamos dizer assim, muito entre aspas, até então pelos bolsonaristas, né? Onde você tem uma bandeira do Brasil... Você era confundido com bolsonarista. Sim. Pô, isso é um absurdo. Isso é uma hecatombe social. É um sequestro de um símbolo nacional. Sim, exatamente. Você, de novo o exemplo dos Estados Unidos, né? As casas têm todas as casas, não todas, óbvio, mas tem umas, por exemplo, que as próprias casas, né, a fachada, tem uma porta-bandeira para ter a bandeira dos Estados Unidos. As salas de aula tem a bandeira dos Estados Unidos. E assim, não é uma questão pessoal contra bolsonaristas, tá? Se algum de nossos inscritos aqui for, não tem nada contra você como pessoa. Sim. A questão é do símbolo como modelo nacional, né? A questão como ideal mesmo. A gente não tá... Se fosse pela esquerda, eu acharia o mesmo absurdo. Se fosse pelo centro, eu acharia o mesmo... O Michel Temer lá, eu achei um absurdo. Assim como a esquerda sequestrou essa questão do SUS, a ciência... As virtudes, né? Se você é de esquerda, você é uma pessoa boa, que quer o avanço da vida. Exatamente. Não, porque se você é esquerda... Os lados políticos, pessoal, a ideologia, é bom deixar isso claro, a ideologia ela sempre tenta sequestrar o máximo de símbolos possível. Virtudes são símbolos, bandeiras são símbolos, enfim, um monte de coisa na nossa sociedade são símbolos, né? Por isso que a ideologia acaba, infelizmente, sendo maléfica. Sim. É um antro na pluralidade, sim, é um antro radical, seja da esquerda, de direita, do meio, do lado, de cima, de baixo, do que for. Mas enfim, vamos passar para o próximo, porque o próximo também é complicado, tá? Que são os shows do Rebelde da Taylor Swift, do Swift, e eles ficaram marcados por coisas distintas, né? Você gosta da Taylor? Então, eles ficaram... Ok. Mas então, eles ficaram marcados por coisas bem distintas, né? O Rebelde, eu acho que ficou marcado por o que eu chamei nas minhas redes sociais de uma catarse existencial, tá? Da minha geração, eu digo. Sim. Eu nunca assisti Rebelde, mas sempre vi, pior que não mesmo, mas sempre vi o pessoal da minha volta, assim, da escola. Sim, era estojo, mochila, caderno. Sobretudo as meninas, né? Menina era um pouco mais difícil, mas tinha também. Né? Mas então, essa catarse eu achei muito interessante porque, assim, é lógico, é dentro da minha bolha, o exemplo que eu vou dar, né? É sempre bom a gente saber que a gente está dentro da nossa bolha.
Mas assim, muitas mulheres, né, mulheres que eu digo hoje, mulheres de mais de 30 anos, falando ali que se encontraram com sua eu de 12 anos, né? Ou seja, isso é de um nível, de uma catarse existencial, né? E uma coisa que eu achei muito engraçada é que na maioria dos relatos, a criança de 12 anos olhava para o adulto de 30 e poucos anos e falava alguma coisa que tinha a ver com orgulho, né? Ah, olha onde você chegou, né? Então eu achava muito isso engraçado. Será que se orgulharia mesmo? Isso é muito sintomático do brasileiro. Será que né? essa criança de 12 anos se orgulharia mesmo? Então, será? Não sabemos, né? Muito provavelmente. Mas assim, isso é muito sintomático do brasileiro, né? Essa idolatria, essa catarse que o brasileiro sofre, às vezes com coisas que são pueris, né? Banais, assim, produtos de puro marketing, que nem o Rebelde é. Sim. Né? É claro que eu não estou negando aqui o impacto que isso gerou numa geração, porque, como eu disse, eu vivi isso e eu vi o impacto que gerou. Por outro lado, é sintomático de uma sociedade extremamente infantilizada no seu psicológico que um show, seja lá de quem for, promova uma catarse existencial tão grande e que dentro dessa catarse se apareça um mecanismo narcisista como você se encontrar com o seu eu do passado e o seu eu do passado ter orgulho do seu eu do futuro. Você percebe aqui, é um mecanismo de autovalidação, pessoal. O quanto a nossa sociedade está individualizada e está narcísica para a gente chegar nessa catarse existencial. Esse é o meu ponto aqui. Né? Eu lembro que eu até discuti, a gente tem um grupo de amigos que a gente conversa todos os dias, né? Eu até discuti isso muito e assim, me xingaram, né? Pô, o cara tá ressentido com o pessoal aí. Mas eu não tô julgando o fato das pessoas gostarem daquilo. Beleza, eu também gosto de um monte de bobagem, não é essa a questão. Sim. Só que a minha questão é, nenhuma dessas bobagens vai me levar a uma catarse existencial. Eu não vou me encontrar com o meu eu de 12 anos e o meu eu de 12 anos vai estar orgulhoso. Até porque provavelmente ele não tenha tanto orgulho assim. Ele jamais imaginaria que eu me formaria em filosofia e estaria aqui falando com um monte de gente, né? Mas enfim, essas questões denotam muito do que a gente vai chamar de um psicológico coletivo do brasileiro, assim, né? Que é uma questão, o brasileiro, eu entendo que nós somos muito marcados psicologicamente por uma falta de amadurecimento em algumas coisas, né? Toda aquela frieza americana, norte-americana, na verdade, americana, que não são europeias, isso vem de um processo de amadurecimento muito maior. Claro que eu não estou falando que lá são todos, todo mundo é evoluído, todo mundo é cabeça... Mas sim de uma cultura, né? Um processo de formar cidadãos. Sim. No Brasil, essa questão da idolatria é muito complicada. E aí a gente pode ver a Taylor Swift. Os próprios, tanto que vários artistas de vários segmentos de ritmos, né? E gêneros, tanto pop como rock, como eletrônico, enfim, vários artistas, e eu já vi muito, sejam de diferentes públicos, falando que o público brasileiro é o mais apaixonado, para não dizer maluco, né? O público brasileiro tem os artistas que amam isso, tem outros que não se identificam, né? Se assustam, exatamente, né? Tanto que uma vez eu tava assistindo, eu gosto muito de rock, né? Eu gosto bastante de rock e tem uma banda que eu gosto bastante, né? Chama Halloween, que é uma banda de heavy metal, que é um nicho bem específico, chama power metal, né? Eles usam bastante elementos medievais. Sim. Eu acho isso eu gosto pra caramba, né? Lutas medievais, dragões e tudo isso. E nessa entrevista, ele falando, né, que e isso é interessante porque ele não deu, se ele tivesse dando uma entrevista pro público, para uma TV ou para não TV, porque é uma coisa bem nichada, para um brasileiro não, mas ele é uma banda alemã dando entrevista para DW, que é uma TV alemã, né? Então, um alemão dando entrevista para uma TV alemã, falando que o país que eles mais gostam é o Brasil. Porque aqui, ele até brincou, ele se sente um rockstar, né? Porque é uma banda pequena, assim, tem um público e tal, mas nichado. Faz turnês pelo mundo, né? Mas é uma coisa bem nichada. E quando eles vão, por exemplo, em outros países, fazem turnê na Europa, tem pouca gente. Sim, na Ásia, nos Estados Unidos, é lá o
faz Quem o conhece público lá na casa. Tal. Eles brincaram que quando eles vêm pro Brasil, eles se sentiam os Beatles, Os verdadeiros, né? Porque eles paravam, eles desciam no aeroporto, já tinha era o pessoal né? indo abraçar e gritar, e eles iam pro hotel, era o pessoal, tipo, de madrugada, gritando lá na sacada, e eles até brincaram, né? Sim, o repórter falou, mas aí ele fala, isso é bom realmente? Ele falou que ele estava num restaurante, chegou um grupo de fãs e tipo começou a abraçar eles no meio dos artistas isso é ótimo. Sim, eles se sentem e aí que tá, um grande artista que já vivencia isso em qualquer, a Taylor Swift, por exemplo, qualquer país que ela for, ela vai ser hoje ela é uma das mais lucrativas. Sim. Pega, sei lá, Taylor Swift, Miley Cyrus, as tops da parada, né? É uma coisa. Agora, isso que é engraçado, por isso que eu fiz a analogia com essa banda de metal, né? Não é conhecida, eles só até fabricam, tipo, na Alemanha, eles são alemães, eles andam na rua, tipo, normal, vão no mercado, vão na padaria normal, e eles brincaram que no Brasil eles se sentiam os Beatles, porque eles desciam no aeroporto, era todo mundo abraçando, o repórter falou, mas isso é bom? O cara, pô, é do caralho, porque ele se sentia muito importante, esse muito é o lado famoso. positivo desse idolatria que nós temos. Então, agora, o lado negativo é o que aconteceu no show da Taylor Swift. Aí é onde a gente quer entrar. Então, justamente. Porque assim, qual é o nível de idolatria? Deixa eu te fazer essa pergunta. Qual você acha que é o nível de idolatria que é preciso uma pessoa chegar para ela ser tratada que nem um animal? Que é isso, é o jeito que foram tratados, colocaram tapumes para fechar lá. Sim. Enfim, calor desse parece que chegou a 60 graus dentro do ambiente que eles estavam. Qual que é o nível de idolatria que você tem que chegar para aceitar isso? Sim. Né, o quanto você tem que se submeter para aceitar isso? Essa é a minha questão. Né? Porque assim, beleza, você gosta de alguém, eu gosto de um monte de gente, eu acho tem 1 milhão, o Pelé é um dos meus ídolos, né, como jogador, claro, como pessoa eu já não achava grande coisa, mas assim, tive um monte de ídolos assim, e nunca pensei em sequer arriscar, pôr 1% do meu desconforto em um jogo para conhecer esse ídolo, para ver um show dele, né? Então assim, eu fico me questionando o que leva, qual o nível de idolatria que leva a isso? Cara que acampa um mês antes, na porta do estádio. Então, isso é o que? Será que se liga de novo ao que o Nelson falava de viralatismo? Porque, assim, isso não acontece em show brasileiro. Você vê o pessoal acompanhando talvez de um dia pro outro, mas é show de fora, você percebeu? De artista de fora. Sim, sempre artista de fora. Sim. No artista brasileiro, sim. Então, porque até mostrou uma vez que ia ter o jogo no Allianz, né? O Allianz Parque, o estado do Palmeiras. A polícia teve que fazer uma divisão, porque ia ter o jogo do Palmeiras, normal. E depois ia ter show. Não, o show ia ser daqui 2, 3 semanas. E tinha gente acampada ali, e tipo, ia ter outro evento, ia ter jogo, a polícia teve que fazer um cordão isolando aquela galera que tava lá acampada por causa do show que ia acontecer daqui 3 semanas, para acontecer o evento atual, que era o jogo. Então, aí eu me pergunto, tipo, você... Lógico, e aí que o cara falou, até que ponto entra a linha tênue, né? Que divide você ser muito fã... você gostar realmente pode ser muito da idolatria. Sim, daquilo que te faz mal. O ponto de você... coloca em risco. O ponto de você ficar 3 semanas, quase um mês. Tem gente que chega a ficar 1 mês acampado para ver um artista, na minha opinião... Então, na minha opinião, é idolatria. Lógico que não é só sua opinião. Está no marcador de idolatria. Sim, isso é... Mas enfim, pessoal, são questões que eu fico me questionando, assim, né? E também o quanto de... Eu fico pensando, o quanto de culpa é dos artistas e o quanto de culpa é das empresas que organizam isso. Então, mas aí, cara, uma outra coisa curiosa, que a gente, lógico, com a música é muito mais pujante isso, a música, com os espetáculos, né?
Mas é um modelo de comportamento que a gente vê replicado para outras coisas. Por exemplo, lançamento de iPhone, qualquer lançamento da Apple. Ou nem precisa ser lançamento, promoção. Promoção. Aqueles lugares, acho que era no Rio que tinha um mercado Guanabara, aquela loucura. Sim, mas vamos pegar o exemplo de lançamento, que é o que entra no ponto da novidade, né? Quando tem lançamento, um lançamento de um novo produto da Apple, principalmente do iPhone, o carro-chefe, acontece a mesma coisa. A gente fica 2, 3 dias na fila. E aí a idolatria não é num artista musical, a idolatria está numa marca, né? Quando teve uma coisa que, isso só dando um spoiler, a gente pretende trazer para o próximo Café Filosófico, o anúncio do GTA, sim, do claro. GTA, né? Mas movimentou as redes, tudo, né? No mundo inteiro. Virou trading topic mundial, sim. né? Os dois jeitos de Sim, escrever, o GTA, romano e o GTA 6, né? E a gente pretende trazer isso mais detalhado para o próximo café. Mas só pegando esse exemplo, né? Que esse hype me fez ficar vendo uns vídeos. Eu gosto muito de games, né? O Caio também. Eu tava vendo uns vídeos do lançamento do 5, né? O mesmo comportamento replicado, né? Pessoas que dormiram 2, 3 dias na fila, né? Para poder comprar o jogo, sei lá, lançamento. Pokémon, você vê isso. Pokémon também, que sim. GTA, Pokémon, mundial, que é um fenômeno, sim. God of War, vários outros quando jogos. tem um novo FIFA, qualquer jogo, né? Para filmes também, filme nem tanto assim, mas a gente vê como observamos, por exemplo, no filme da Barbie, né? O fato das pessoas, né, irem de rosa e ter toda aquela, né? Sim. Então também mostra essa certa, até que ponto eu tô, e aí que é uma outra questão mais delicada que a gente não vai se estender, a gente pode trazer para o próximo. Até que ponto eu tô indo na onda do hype, ou até que ponto eu realmente comungo dessa idolatria. Vamos pegar um exemplo, o lançamento do novo iPhone, né, do 15, né? Até que ponto eu vou nessa onda, né? Porque se tá todo mundo comprando, eu não teria para comprar nem o 10, né? nem o 9, nem o 1. Mas se tá todo mundo comprando o 15, porque eu também vou comprar, já que o outro tá comprando, claro. né? Mas é uma réplica de comportamentos de que realmente, não, peraí, eu vou comprar porque a Apple, por exemplo, é a marca mais idolatrada do mundo, né? A Apple realmente, fala, né, que a Apple não tem consumidores, a Apple tem fãs, né? Tem grandes empresas, né? Pega aí, sei lá, tanto de tecnologia como a Google, a Microsoft e outras, né? A Coca-Cola, a McDonald's, né? São multinacionais assim, gigantescas, mas a Apple é a única que tem mais do que consumidores, tem fãs. Sim. E isso é uma coisa curiosa. É uma comunidade. É uma comunidade. E isso é uma coisa curiosa. Tanto que eles pagam a mais por coisas, às vezes, superficiais, que não fazem diferença nenhuma, para ser da comunidade. Sim. Tem a sensação de pertencimento. De pertencimento. Né? E é uma coisa nova que a gente vê, pô. E não é à toa, rapidinho, não é à toa que a Apple não muda, por exemplo, as definições de programações deles. Né, todo mundo que tem iPhone sabe que iPhone se comunica bem com iPhone, só. Né, a Apple se comunica bem com Apple. Agora vai tentar se comunicar com Galaxy, com Samsung, com LG. Sim. Muito complicado, né? Então assim, por que ela não muda? Porque seria mais fácil, ela abrangeria um público maior se ela consegue Mas isso é o propósito. Porque o propósito é fazer o grupo, né? Sim. Então é interessante a gente notar, é o que acontece hoje com muita gente que vai pra academia, por exemplo, né? Às vezes a pessoa não tá ali, beleza, por causa de saúde, ela começa na academia por causa de saúde. Quando você vê, dá um ano, a pessoa já tá no ápice da saúde dela. Mas ela continua naquela ânsia. Por quê? Porque ela se identificou dentro de um grupo. Ir pra academia é prazeroso. Lá ela encontra amigos, inimigos, né? Encontra todo aquele tecido social que todo ser humano precisa. E às vezes quando a gente perde alguns tecidos sociais, algumas
atividades geram outros. Então a gente acaba se jogando de cabeça nessa atividade. Né? Então isso é a importância dos grupos. Enfim, pessoal, só para ir para o próximo, né? Sim. Para ir para outra... que a gente destacou aqui, que é impossível da gente deixar de falar disso, que é política, né? Que é a eleição do Javier Milei na Argentina. Tá? O que tem de interessante nisso? Na minha opinião, bastante coisa, tá, pessoal? Que a gente conseguiu politizar até a Argentina. Também. Mas assim, é inegavelmente que é a primeira polarizar até a Argentina. É a primeira eleição, né? A primeira vez que um candidato com um discurso, pelo menos, porque eu não vou falar da prática dele, que já está sendo, né, contrária, mas que ganha com um discurso libertário. Prestando atenção, pessoal, libertário. Não é liberal, não é conservador, é libertário. Tá? O que é o libertarianismo? Né? O libertarianismo é uma corrente filosófica política, né, surgida nos meados do século XVIII, XIX, toma um pouco mais de força no século XX e chega com bastante força no século XXI, né, que é digamos que é um liberalismo 2.0, é um liberalismo sem Estado. Né? Tipo anarcocapitalismo. Exato. Né? Então eu vou me expor aqui, tá? Eu não sou anarcocapitalista nem libertário, eu sou um centro-direita, né? Ou seja, eu me identifico como um liberal clássico. Aquele liberal que entende que a competição de mercado é positiva, que entende que o Estado deve gerir algumas coisas estratégicas como saúde, defesa, né, moradia em alguns casos, e promover um bom campo de cenário competitivo econômico para que o seu mercado se desenvolva e atenda às outras necessidades. Então, ou seja, eu sou um liberal clássico. A lá Stuart Mill, por exemplo. Tocqueville, Mill, exato. Adam Smith, né, que seria o primitivo disso. E eu discordo dos liberais, tá? Porque o liberal ele quer a extinção completa do governo e de qualquer instituição que faça uma mediação entre indivíduos. Então, pro libertário, para ele, todo indivíduo... É uma utopia. É uma utopia. Assim como o comunismo é a utopia de esquerda, nós tivemos o libertarianismo, que é a utopia de direita. Então, assim, nós tivemos o socialismo real na prática e o capitalismo, que é o liberalismo real na prática, e temos as utopias. Tanto o extremo, onde toda a cadeia de produção pertencerá ao proletário, ao Estado, é uma utopia, assim como o oposto da extinção total do Estado, né, anarcocapitalismo, também hoje 2023, quase 2024, é uma utopia também. E eu quero deixar uma coisa bem clara, que provavelmente quem usa a rede social e está assistindo a gente aqui já se deparou com uma associação do Milei e do Bolsonaro. Tá? É verdade, eles se comunicam, tá? Eles se falam, fingem ser amiguinhos, tá? Não amiguinhos, mas tem uma boa relação, uma relação diplomática. Mas não se enganem, pessoal. Milei não é Bolsonaro. Tá? O fenômeno Bolsonaro é um fenômeno brasileiro, principalmente, que nasceu nas classes mais altas e classe alta e média, sobretudo com pessoas com mais de 40 anos. O movimento Milei é outra coisa. O movimento Milei, a primeira coisa que já tem uma disrupção é que é um movimento de jovens. É um movimento de jovens que viveram muitos anos no que eles chamam de cristianismo, né, que seria o peronismo, que é o que podemos chamar de progressismo argentino, né, mais à esquerda, olhando para o cenário de hoje, né, e são jovens que perderam um possível futuro, digamos assim, uma perspectiva de futuro, e por isso querem escolher uma disrupção radical com o sistema que estava sendo levado. Tá? E aí que entra o Milei, rapidinho. Só um contexto, tá, pessoal? Aí que entra o Milei. Com ideias como vou acabar com o Banco Central, né? Vou dolarizar a economia, não vai ter mais o peso argentino, agora é tudo dólar. O que também não é solução nenhuma. São todas porque ideias libertárias. O Equador, a moeda oficial do Equador é o dólar americano e a economia está em frangalhos. São algumas soluções libertárias, algumas eles juram que dão certo, outras a gente já sabe que não dá certo, né? Algumas ainda não foram praticadas. Mas enfim, é um discurso libertário. Ele está fazendo isso na prática? Não. Ele já sinalizou que não vai acabar com o Banco Central, provavelmente não vai dolarizar a economia. O que eu acho que ele vai fazer? Tá? Ele vai diminuir o ministério,
Que isso é liberal não é Igual o Temer libertário. fez. Isso é liberal, não é libertário. fez E assim, se for bem feito e bem estudado, pode trazer um bom lucro não é um lucro, Até- né? Uma economia para o Estado, que é lucro para o Até porque contribuinte. uma aplicação libertária Sim. Vamos pegar um exemplo, né, para quem está assistindo a gente raciocinar junto. Vamos pegar um exemplo do outro espectro, né? Vamos pegar aqui partidos de extrema esquerda, né? Todo mundo fala que o PSOL ele surgiu na extrema, só que já está dando uns passinhos mais um pouquinho mais para cá, né? Agora vamos pegar, por exemplo, PCO, PCB, né? UP, né? Que são extrema esquerda, né? O PCO, aí, por exemplo, que é né? Todo ano eles lançam lá algum candidato que tem 0,01%, né? Vamos supor que como que é o cara do PCO, o Rui Pimenta, né? O Rui Costa Pimenta, ganha a eleição. Hoje. Do nada, tá ligado? Do nada. Ele maior zebra da história. sei lá, ele se candidatou lá, tem ou PSTU, né? Contra o burguês, vote 16. E aí o cara do PSOL ganhou. Foda-se, ganhou lá no primeiro turno, né? Você acha que ele vai, no dia 1º de janeiro, colocar em pauta toda a agenda comunista? Não vai. Obviamente não. Não vai. Vai ter o diálogo com os bancos. Na verdade, não é o Estado. assim, graças a um bom Deus que ele não vai. Tá? Porque a ordem democrática já está tão impermeada e tem tantos pesos e contrapesos que um idiota lunático não pode fazer o que quiser. Essa é a grande realidade. Sim. Tá? Ainda bem que nós conseguimos chegar nesse ponto antes de eleger esses idiotas lunáticos. Seja um seja de esquerda, seja Lula, seja Bolsonaro. A gente tem que pôr o ponto aqui. São todos corruptos, tá? São todos safados no maior grau. Todos não têm assim, a noção de política deles é a noção de corrupção na política, porque de política mesmo entende muito pouco. Pode ter um ou outro ali no ministério deles que entende um pouco mais, mas de política entende muito pouco. De gerir um país, menos ainda. De economia, então nem se fala. Essa é a realidade, tá? De hoje. Ser político hoje é ser um bom marqueteiro. Você não precisa mais saber de política. Você tem uma boa equipe que faz um bom marketing e consegue agregar público para você. Isso é ser político hoje, tá? E assim, isso começa há alguns anos já, com Dória no Brasil, assim, o marketing dominou a política, isso é um fato, tá? Não existe mais política se não existe sinalização de virtude hoje. Então assim, isso é um fato, né? Então assim, não se fazem mais administradores públicos. Então assim, a gente tem que parar de olhar tanto para essas figuras excepcionais, né? Essa excepcionalidade do indivíduo e começar a olhar de novo para o Estado como uma máquina. Tá? O Estado e o mercado como máquinas. Tem vários agentes operando ali. Não é um cara que decide a porra toda e pronto, acabou, dá a canetada e mudou o mundo. Né? Até porque senão seria fácil. Você seria uma monarquia absolutista. Seria fácil. Imagina lá, o Lula vai lá e fala, acabou a fome. Pronto. Ninguém mais vai ser preconceituoso com o negro. Ufa. Pronto, não é assim que a gente funciona. Infelizmente não é. Se fosse, o mundo seria mágico e poder mágico existia e dava pra fazer tudo o que quisesse. Então a gente tem que parar com esse... Nem numa monarquia absolutista a gente tem essa... Então a gente tem que parar com esse populismo barato de ficar ouvindo gente que fala que vai resolver tudo e nunca soube como resolver, não sabe nem arrumar a própria cama. Tá? E a gente começar a olhar para a política como literalmente um mecanismo da gente definir o que é prioridade pra gente. Não dá para todo mundo ficar rico ao mesmo tempo, isso é um fato. Então por onde que a gente vai começar? Aonde que a gente vai investir para ter mais chance de mais pessoas terem um bom padrão de vida? Na educação? Então vamos investir na educação. É na saúde? Vamos investir na saúde. Desculpa o termo, pessoal, mas que se foda a política. Essa é a grande realidade. A política é uma coisa. A política é uma ferramenta humana de resoluções de problemas. Agora, política é o suprassumo do suco do excepcional indivíduo, né? Da ideia que é o ruim do liberalismo. Eu sou liberal e eu critico isso, tá? Essa ideia de que há um indivíduo. Se não fosse esse indivíduo, né? Por exemplo, se não fosse Bolsonaro, estaríamos entregues nas mãos da corrupção do PT. Não! A gente só está entregue nas mãos da corrupção do Bolsonaro. Também. Assim como agora a gente está entregue nas mãos da corrupção do PT. Exato. Não mudou a corrupção nada. Só mudou de mão. A gente está entregue na mão da corrupção. A corrupção e a gente está entregue porque a gente tem essa visão personalista da política. Se tivesse ganho o Ciro, a gente já está entregue nas mãos da corrupção do PT. Muda nada.
tivesse ganho o João da Silva, a gente ia estar Isso, entregue nas mãos da corrupção do João E da eu Silva. não sou o cara do niilismo político, nada funciona. O que eu tô falando assim, é esse personalismo, enxergar em uma pessoa, em um indivíduo, essa solução não funciona. A gente tem que enxergar, a gente tem que pôr gente competente em vários setores. Um parlamentarismo seria melhor no Brasil, inclusive, na minha opinião, do que o modelo presidencialista que é hoje. Mas aí é questão que, enfim, né? Bom, você tem mais algo para falar do Milei? Basicamente, Eu acho assim, pessoal, em resumo, se o Milei tentar fazer o que ele prometeu, vai ser uma tragédia. Se ele não tentar, ele vai ser mais um político comum e vai seguir o jogo. Onde, que é o que onde o provavelmente vai discurso acontecer. elege Exato. e as É o ações que provavelmente mantêm. vai acontecer. Né? O discurso elege, as ações Porque mantêm. política é isso. Enfim, vamos para o nosso último tópico hoje, pessoal. E aqui é o caso mais absurdo, tá? Que é o caso do genro e do sogro. Né? Quem está nas redes sociais aí deve ter visto. Eu vou tentar fazer um conceito, apesar de não gostar de lembrar dessa história. Tá? Mas enfim, surgiu aí nas redes um caso, né? Viralizou, na verdade, um caso de um genro e um sogro que estavam tendo relações sexuais, estavam tendo um caso amoroso pelas costas da esposa desse genro, da filha do sogro. E, enfim, foi descoberto, a filha jogou tudo na internet, né? E aí aos poucos foi surgindo informações, né? Parece que o genro eu não sei como começou, mas depois que começou ele quis parar, mas o sogro gravava ele e usou as gravações para manipular o cara, para continuar tendo relação. E aí foi se embrolhando cada vez mais. E aí também a última informação que surgiu é que essa mulher, na verdade, ela é uma golpista que já estava presa e que usa todo ano essa tragédia da vida dela para tentar viralizar e se promover, e dessa vez deu certo. Ela conseguiu viralizar e se promover. Tá? Então, assim, o que eu queria falar com isso? O que tem de filosofia nisso? Né? E é algo que a gente já discutiu um pouco aqui, que é a espetacularização do absurdo, pessoal. Né? O quanto qualquer coisa que seja absurda, nojenta às vezes, né, repulsiva, também pode te levar numa posição de destaque hoje. Pode te dar interação, né? Que é o que, querendo ou não, é o que nós buscamos aqui, porque isso daqui é um trabalho pra gente, então nós estamos buscando cada vez mais interação, né? Então é como funcionam as redes sociais hoje, tá, pessoal? Então, assim, essa espetacularização do absurdo está gerando uma normalização do absurdo também, né? A gente cada vez mais está acostumado a ver coisas sem pé nem cabeça, umas histórias cabeludas, e assim, existem essas histórias? É claro que existem. E incrível que como choca, né, o fato e é isso que acontece na grande maioria das vezes, tá, pessoal? O fato da homossexualidade tá em quem menos se espera, sim. né? Por quê? Ou em quem mais tenta refutar, né? Tenta combater a homossexualidade. Exato. Onde, por exemplo, né, chocou muito justamente pelo fato do que o sogro, que é aquela figura paterna, ogro, paterno, né, aquela figura que vai do prezar macho pela alfa, filha, né, ser homossexual, né, onde é E muito perceba, mais pessoal, comum do que parece. Um homem muito que mais viveu comum. a vida toda dentro do armário, digamos assim, sim. e agora sai, né? Depois de velho, depois que a Isso. filha arruma um namorado, E isso é muito mais comum do que Isso é parece. muito mais comum do que parece. comum do que parece. Né? Isso e aí que tá, pessoal. É comum? Só que essa espetacularização feita para gerar engajamento, isso adoece a nossa sociedade. Porque apesar de acontecer, né, comum a gente está falando no sentido que acontece. A gente não está falando que você vai encontrar em toda esquina isso acontecendo. É óbvio. Sim, não, óbvio. A gente está falando que acontece. Mas o fato disso ser espetacularizado, colocado dentro de uma linguagem, colocado dentro de um formato para a gente ver, seguir, entender o que aconteceu, né? Tudo isso são formatos das redes sociais. E isso está adoecendo a gente num ponto, tá, pessoal, que está gerando muitos problemas psicológicos. A gente vê o aumento desses problemas psicológicos. Eu e o professor Lucas, a gente trabalha também com saúde mental, tá? E a gente vê o quanto isso está crescendo. A gente vê o quanto as coisas estão se complicando cada vez mais, tá? Se você quiser comentar um pouco sobre isso. Eu acho que... Muito bem. Eu acho que, assim, é só pra gente ficar esperto, né?
essa espetacularização do absurdo é algo que está gerando uma normalização de padrões de comportamentos que não são bons, né? Não são eficientes para a nossa sociedade, tá bom, pessoal? Então hoje a gente vai ficando por aqui. Não, eu não ia, mas agora eu vou. Né? Deixa eu deixar então a última interação do professor. Eu fui confabulando aqui nas vezes. Quando a gente analisa, né, pegando esse caso, virou, além dessa, como você fala, da espetacularização do absurdo, foi o fato de ter virado meme, né? Virou meme, virou toda uma, né? E uma coisa que eu vi nas redes, né, isso sendo tomado, né, compartilhado por pessoas que, por detrás dos seus twitters, defendem, tem toda uma, como hoje chama, agenda woke, né, contra me ajuda, contra o... Me fugiu a palavra? Do que o conservadorismo? Não, é a homofobia. Ah, sim. Contra a homofobia. Contra a homofobia, né? Sim. A favor das pautas LGBT que mais, né? E lembrando, pessoal, não é porque se critica o progressismo que o progressismo não é necessariamente ruim. Exato, né? E isso eu vi, né? Isso eu percebi, né? Dessas pessoas, também não generalizando, né? Mas se existem fatos, existem análises, né? Exato. Dessas pessoas que defendem toda essa agenda woke, né, como se chama, principalmente a agenda woke, né, que é onde tem pautas da defesa contra a homofobia, pautas LGBT de defesa das minorias, né, defesa dos homossexuais e tudo mais, o que é super válido quando você vê realmente que as minorias precisam de representatividade. Isso é óbvio, né? Mas é engraçado, porque quando está nessa espetacularização que não faz parte do nichado, é motivo de piada. É motivo de piada, né? De zoação, de absurdo. De zoação. Porque o tiozão... A homossexualidade dentro da família conservadora é motivo de piada. A homossexualidade fora, aí é algo a ser respeitado. Tem que ser respeitado. Não, lógico que tem que ser. Mas aí que tá. Por que é motivo de piada quando é por parte do tiozão? Justamente a questão da radicalização. A gente agora se identifica com grupos, a gente não se identifica com a ideia mais. A ideia pouco importa, a gente vai defender o que o grupo defende. Se a ideia do grupo mudar, a gente vai continuar defendendo. Até porque eu não vi ninguém que até então defende toda essa agenda, né? Essa pauta de defesa LGBT, por exemplo, vinha a público defender o sogro. Também. O que ele está sofrendo não é uma homofobia? Com certeza. É uma homofobia. Por detrás, beleza. A filha sofreu uma traição. É um escândalo, um gênio se relacionar com o sogro. Isso é inegável. Sim. Agora, por trás disso, existe um casal homofetivo. Ambos estão sofrendo homofobia. Exato. Mas não tem essa não tem essa carga. Essa carga e essa defesa desses nichos. Para ter essa carga, seria necessário humanizar o sogro. E para a mídia não foi interessante humanizar o sogro. Tanto que o sogro é chamado de sogro. Né? Então, assim, que nem você falou, a ideia do sogro de ser uma pessoa respeitosa, respeitada sobretudo, aquele que zela pela família, pela filha. O estereótipo de sogro, justamente o tiozão do churrasco, né? Justamente, foi reportado assim justamente para causar essa estranheza. Então percebam, pessoal, não só a filha que manipulou para viralizar isso, mas a mídia também, a mídia manipula também. E o que tem ele ser homossexual? Nada. A homossexualidade ensinada. Eu acharia, por exemplo, se ele gravou o cara e realmente estava mantendo o cara ali com os vídeos, é um crime. A traição é uma quebra de confiança com a família. Mas é igual você falou, pega essa espetacularização do absurdo, do horror, defendendo os estereótipos, porque igual eu brinquei, o estereótipo de sogro é o estereótipo do tiozão do churrasco. Sim, exatamente. Né? Do tiozão do churrasco.
Mas é uma questão complicada. entrar isso no campo da homossexualidade Fica abre complicado olho. porque vira conveniência, né? Sim, Quando é sim. do outro lado a gente faz isso daí, quando é do nosso lado a gente passa pano, essa é a realidade. Sim, sim. Então assim, é muito complicado isso que a gente tá vivendo, tá pessoal? E bom, vamos ficando por aqui. É isso aí, pessoal, para não Estendeu estender bastante. muito também. Até a próxima, a gente vai ficando por aqui Abração, hoje. pessoal. Um abração, Tchau, tchau. tchau.